E a segunda parte da sua pergunta, viu, Leila, é sobre como o emprego apoiado está organizado no Brasil. Então, está organizado da seguinte forma. Isso vale para o Brasil inteiro, tá? O atendimento direto à clientela individual ou em grupo, que nós temos essas duas modalidades, né? Atendimento individual, já como o nome diz, é atender um de cada vez, e outro é atender em grupo, em equipe, por diversos critérios. Tá. Então, o atendimento direto se dá através e aí, letra maiúscula inicial, Programa de Emprego Apoiado, programa P maiúsculo, emprego E maiúsculo, A apoiado, A maiúsculo. Então, cada entidade especializada, por exemplo, o CV Rio poderia ter, aqui em São Paulo, mais de 10 entidades possuem programa de emprego apoiado, né? Dentro de suas programações. Por sua vez, as entidades que possuem o programa de emprego apoiado estão filiadas à Associação Nacional do Emprego Apoiado, cuja sigla é ANEA, né? A de associação, N de nacional, E de emprego e A de apoiado. E a sigla, então, é ANEA, e que foi fundada em 2014. Então, de 2014 a 2022, a ANEA vem oferecendo cursos, palestras e consultoria sobre emprego apoiado. Eu mesmo, como um dos fundadores da ANEA, fui presidente nas duas primeiras gestões, né, 2014 a 16 e 16 a 18, eles me elegeram como presidente. E daí, de lá para cá, de 18 para cá, até hoje, eu sou membro do Conselho Consultivo da ANEA. E mais uma notícia, né, mais atualizada sobre a organização de emprego apoiado no Brasil é que a ANEA está envolvida em elaborar e aprovar um projeto de lei, PL, projeto de lei do emprego apoiado, que está faltando, né? Porque o emprego apoiado no Brasil foi reconhecido em lei federal através da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Então, ao mesmo tempo, a ANEA está começando a discutir sobre a necessidade de haver uma federação nacional de programa de emprego apoiado. Isso ainda está começando a ser discutido, mas é uma outra instância. Ela não colide com a ANEA, ela é uma federação de programa de emprego apoiado. Ao passo que a ANEA trata de emprego apoiado de um modo geral. A segunda pergunta é quais as diferenças entre os conceitos de emprego tradicional e emprego apoiado na situação laboral brasileira? Muito bem. Então, vou começar dizendo que o emprego tradicional, pela própria palavra, dá para entender que o emprego tradicional começou primeiro, nasceu primeiro e se tornou tradicional. Mais para cá, na década de 80, surgiu o emprego apoiado. Então, o emprego apoiado é posterior ao emprego tradicional. E quais são as diferenças? Bom, as diferenças entre emprego tradicional e emprego apoiado são as mesmas na situação laboral em todos os países que já praticam o emprego apoiado. Que bom que existe essa identidade quanto ao conceito, né, de que tradicional age de uma certa maneira e o apoiado age de uma outra maneira sem se colidirem. Mas muitas vezes elas se confundem, elas são confundidas por pessoas despreparadas. O verdadeiro, eu tive que inventar esse adjetivo verdadeiro, que não existe essa palavra, né? Então, existe o emprego apoiado. Mas como existe o emprego apoiado falsificado, eu sou obrigado a dizer para vocês o seguinte: o verdadeiro emprego apoiado nasceu nos Estados Unidos em 1986 e foi trazido para o Brasil em 86 em diante, através de um amigo meu brasileiro que morava e trabalhava lá e que já praticava emprego apoiado nos Estados Unidos. Ele que me trouxe, mandou todo o material, toda a experiência. Ele me convidou várias vezes para ir para os Estados Unidos para eu ver com os próprios olhos o funcionamento de um programa de emprego apoiado e como que
é diferente o emprego tradicional do emprego apoiado. Então, quais são as semelhanças? É que tanto numa situação tradicional como na situação apoiada, existem dois tipos de pessoas sendo atendidas, tanto nos Estados Unidos como em qualquer outro país, no Brasil também, né? Qual é o primeiro grupo de pessoas? Graças ao qual surgiu o emprego apoiado. São pessoas com deficiência muito severa. E aí, para definir o que é muito severa, a gente precisa solicitar de você, público, e também nós vendemos, né? Tentar entender o que seria uma deficiência não severa. Então, a deficiência não severa, que muitas vezes já foi equivocadamente chamada de deficiência leve, moderada, é uma deficiência com a qual a sociedade, principalmente o mercado de trabalho, sempre teve um grande problema, uma grande dificuldade de lidar com pessoas que apresentassem deficiência severa. Até então, a sociedade no mundo inteiro, o Brasil não escapou disso, o atendimento é geralmente de pessoa com deficiência leve ou moderada. Leve ou moderada. Isso que severa ou muito severa ou profunda eram deixadas de lado, deixadas para trás. Foi aí, nesse buraco, nessa lacuna enorme, inaceitável, que surgiu o emprego apoiado, para atender, reconhecer os direitos e a dignidade das pessoas que estão e o segundo grupo que o emprego apoiado atender e atender até hoje são algumas pessoas sem deficiência, olha atenção, sem deficiência, cuja situação laboral é muito complicada, tem sido muito complicada. Até alguém já tentou chamar isso de deficiência social, porque não é física, não é intelectual, não é visual. Então, seria uma deficiência social, porque ela não tem deficiência, tradicionalmente falando. Então, o que acontece? São pessoas que, quando ela procura emprego, o RH, o setor de gestão de pessoas, o próprio, numa empresa pequena, o próprio diretor, o dono da empresa, olhou para a pessoa e já não quer. Olhou, deu uma olhada e já não quer. Já acha que ninguém vai querer que essa pessoa trabalhe na minha firma, meus clientes vão ficar assustados se eu contratar essas pessoas, mesmo que essas pessoas não tenham nenhuma deficiência física, intelectual, etc., mas assim o jeitão, a situação, a trajetória de vida dessa pessoa é muito complicado. Então, esse grupo se juntou ao grupo de pessoas com deficiência muito severa. Agora, onde então surgiu essa questão de eu chamar de verdadeiro? Porque existem algumas instituições especializadas, é importante que o CBI Rio preste atenção nas entidades que vocês conhecem ou que virão a conhecer, porque algumas entidades alegam e anunciam durante uma palestra, durante um curso, durante uma entrevista, anunciam que a entidade dela já pratica emprego apoiado há muito tempo. E quando a gente faz mais algumas perguntas para explicar o que a sua entidade então, faz de emprego apoiado, elas acabam descrevendo o emprego tradicional. É lógico. Entidades que prestam ajuda, apoio, orientação ao emprego tradicional sempre existiram. Na década de 20, década de 30, década de 40 do século XX. Sempre existiram. Então, eu sempre tive que explicar, não, mas isso que vocês fazem muito bem, o emprego tradicional é necessário, mas é para um determinado público, e não para todos. Né? Porque alguns são rejeitados. E outra coisa também, existem
entidades que, ao dizer que praticam emprego apoiado, esquecem a característica principal. Por que esquecem? Às vezes não sabem, não é que esqueceram, é que não se informaram que a principal característica do emprego apoiado é inverter a lógica da colocação laboral. Então, vamos começar pela tradicional. Qual é a lógica da colocação tradicional? É treinar primeiro. Treinar significa qualificar, formar, né? Capacitar para algum emprego, alguma vaga, algum cargo, e depois colocar, depois da qualificação. Essa é a principal característica do emprego tradicional. Agora, aquele grupo que o mercado de trabalho sempre rejeitou, os dois grupos que rejeitou, que motivou o surgimento do emprego apoiado, precisa da inversão dessa característica principal. Então, se é para inverter, então o emprego apoiado é colocar primeiro na empresa e depois, lá na empresa, treinar para a função específica para a qual a empresa contratou essa pessoa antes de mais nada. Então, é colocar primeiro. É aí que as pessoas ou não sabem, ou sabem, mas não se acham capacitadas a fazer. Como é que uma pessoa, um profissional, vai colocar numa empresa uma pessoa que ainda não foi treinada, ainda não foi qualificada? Se a própria empresa, mesmo quando qualificada, mesmo treinada, recusam essas pessoas no emprego tradicional. Então, quem pretende fazer o verdadeiro emprego apoiado precisa estar preparado e precisa ser capacitado a ter a habilidade de abordar uma empresa, apresentar o seu cliente que está lá no programa de emprego apoiado da sua entidade, convencer a empresa de que é mais prático, rápido e de bom resultado a empresa já contratar essa pessoa para a vaga que esse profissional vai ajudar a identificar junto com o cliente, e lá naquela vaga o cliente vai ser capacitado, treinado, qualificado, sob orientação da empresa e do profissional de emprego apoiado. Isso tem dado certo desde 1986 nos Estados Unidos e desde 1994 no Brasil, em São Paulo, inclusive, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa importante é que o emprego tradicional segue o famoso modelo médico do locus da deficiência. O que é locus? É da localização. Onde está localizada a deficiência, a incapacidade, a dificuldade da pessoa para a colocação? Está nela mesma, no corpo da pessoa, ou na mente, ou no intelecto, ou na visão, ou na audição. Está na pessoa. Esse é o modelo médico tradicional, né? Aliás, até na literatura você encontra modelo médico da deficiência, mas eu achei melhor especificar. É modelo médico do locus, é uma palavra latina que termina com us, locus, só que passou a ser palavra da língua portuguesa com um acento agudo no O. Então, locus da deficiência. E o emprego apoiado seguia, desde o nascimento, segue o modelo social da deficiência, e que também eu coloquei, modelo social do locus da deficiência. Onde está localizada a deficiência para o emprego apoiado? Está na sociedade, no mercado de trabalho, está fora da pessoa em si. Se nós derrubarmos as barreiras que existem na sociedade, nas pessoas, nos sistemas sociais, no mercado de trabalho, essa pessoa nossa, o nosso cliente de emprego apoiado, encontrará dificuldades sempre. E uma última coisa sobre a diferença é que no emprego tradicional, os profissionais, a sociedade, o mercado de trabalho, levavam em consideração a avaliação médica da deficiência. A avaliação médica do INSS, né? Instituto Nacional de Seguridade Social, da Previdência Social, né? Então, é a avaliação médica. Embora, com essa palavra médica, na verdade é médica e social, porque o assistente social faz parte dessa avaliação médica. E hoje, já vai ter mais de 5, 6 anos, nós estamos brigando para trocar
avaliação meramente médica para a avaliação biopsicossocial da deficiência, onde a equipe é multidisciplinar, né? E não é só biomédico, nem psicólogo, nem social, assistente social, mas também sociólogo, terapeuta ocupacional, um monte de profissionais de reabilitação podem participar da avaliação.